será glorificado através da sua vida, em nome de Jesus. Vamos orar para que o Senhor venha nos dar sabedoria, para que o Senhor venha nos dar entendimento, o Senhor venha abrir o nosso coração, para que nós possamos compreender o que o Senhor quer falar conosco nessa noite. Aprender do Senhor. Feche os seus olhos, liga o seu pensamento com Deus. Vamos orar ao Senhor. Senhor Deus, em nome de Jesus estamos aqui, meu Pai, para te agradecer por estarmos na tua presença nessa live. Meu Deus, eu te louvo, ó Pai, por cada ouvinte, Senhor, do programa Voz da Libertação, por cada internauta, Senhor, que já compartilhou essa live, para aqueles que nos acompanham, meu Deus. Eu quero, meu Senhor, te dar graça pela vida de cada um deles. Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, queremos te pedir que o Senhor venha abrir, meu Pai, o nosso entendimento, venha nos dar sabedoria dos altos céus, que a tua palavra venha poder entrar nesse lar, nessa casa, nessa família, e ela seja acompanhada, ó Pai, com o teu Espírito Santo. E o Senhor venha, ó Pai, fazer aquilo que lhe apraz nessa noite, que nós venhamos diminuir sempre, e que o Senhor venha ser glorificado, em nome de Jesus. Amém? Você que está aí em casa, você que está acompanhando a live, você que está com a palavra de Deus, abra sua Bíblia em Mateus, o Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus capítulo 14. Vamos trazer uma mensagem da parte de Deus, uma mensagem conhecida, uma mensagem simples, porém eu tenho certeza que o Senhor, nessa noite, Ele irá falar de uma forma diferente, em nome de Jesus. Mateus capítulo 14, vamos ler a partir do versículo 22. E o tema da mensagem de hoje é vivendo o sobrenatural de Deus. Você que quer viver o sobrenatural de Deus, eu tenho certeza que Jesus irá nos ensinar nessa noite. Glória a Deus. Mateus capítulo 14, no versículo 22, diz assim a palavra de Deus. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fosse adiante para outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte, e chegada já tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo, é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo, tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondendo-lhe Pedro, e disse, Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse, vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Amém? Graças a Deus. Irmão, o Senhor vem nos trazendo essa mensagem gloriosa nessa noite. Uma mensagem que se você for ler um pouquinho antes, você vai ver que Jesus estava ali operando milagres em uma cidade, juntamente com os seus discípulos, aonde ele operou a multiplicação, o milagre da multiplicação dos pães e dos peixes. E logo após terminar ali a multiplicação dos pães e dos peixes, ele deu uma ordem para os seus discípulos, dizendo, vai para outra banda. A Bíblia Sagrada diz que eles entraram no barco e eles foram para outra banda, como muitos conhecem a história. E Jesus ficou ali, ele subiu ao monte para orar. E quando foi a quarta vigília, diz a palavra do Senhor, que o vento começou a ser contrário, as águas começaram a açoitar o barco, e os discípulos começaram a ficar com medo. E ali eles, atemorizados ali, a Bíblia Sagrada diz que eles avistaram, e quem vem andando sobre as águas? Jesus de Nazaré. Jesus andando sobre as águas, eles se assustaram achando que era um fantasma. E Pedro, mais ousado dos discípulos, disse, quando eles viram ali Jesus temendo, Jesus sabendo e conhecendo que os discípulos estavam com medo, a Bíblia Sagrada diz que ele falou dessa maneira,
calma, não temais, sou eu. Em outras palavras, Jesus está dizendo, ei, eu estou chegando. As ondas, a tempestade está açoitando o barco, vocês estão temerosos, achando até mesmo que o barco vai afundar. Mas olha, não temas, eu estou chegando. O Senhor quer dizer nessa noite, através dessa mensagem, ei, o Senhor nessa noite, Ele está chegando, né, com providência sobre a tua vida. Ele também está chegando no meio dessa tempestade que você está vivendo. Quem sabe as ondas estão açoitando a tua vida. Quem sabe as ondas estão querendo te submergir. Quem sabe você está temeroso, achando que não tem mais saída, desesperado. Mas Jesus está dizendo, ei, calma, não temas, porque sou eu. Eu estou chegando, e quando Jesus chega, a tempestade ela tem que cessar. Quando Jesus chega, o mar ele tem que se acalmar, o vento ele cessa, e ali nós vemos que Jesus, ele olhando ali para os discípulos de longe, falando com eles, Pedro mais ousado diz, Senhor, se és tu, permita com que eu vá ter contigo sobre as águas. A Bíblia Sagrada diz que Jesus simplesmente disse, vem. E Pedro, ele se lançou nas águas, ele andou sobre as águas e foi ter com Jesus. Muitos conhecem a história até aqui, mas eu quero dizer, falando a respeito do tema dessa mensagem. O tema dessa mensagem é vivendo o sobrenatural de Deus. Pedro, ele experimentou o sobrenatural de Deus andando sobre as águas. Mas nessa noite eu quero falar sobre 3 características de alguém que realmente quer viver o sobrenatural de Deus. A primeira característica da pessoa que quer viver o sobrenatural de Deus é a obediência. A Bíblia Sagrada diz que quando Jesus deu ordem para eles entrar no barco e passar para outra banda, eles simplesmente obedeceram, entraram no barco e foram. Irmão, coisa linda é quando o homem e a mulher ele é obediente ao Senhor. Se você for meditar na palavra de Deus, no livro de Deuteronômio, capítulo 28, nos mostra a recompensa daqueles que são obedientes e daqueles que são desobedientes. Nós vemos também, ali na carta, ali no livro de 1 Samuel, no capítulo 15, no versículo 22, Deus falando, né, ali através de Samuel, dizendo que é melhor obedecer do que sacrificar. Nós sabemos que a obediência ela agrada ao Senhor. Quando o homem e a mulher de Deus desobedecem a Deus, as consequências vêm por causa da sua desobediência. Nós encontramos na Bíblia que pela desobediência o profeta Novo foi morto por um leão, porque simplesmente desobedeceu a voz de Deus, preferiu dar ouvido à voz do homem, mesmo tendo uma ordem direta de Deus. Nós sabemos que Saul ele foi rejeitado por Deus por causa da sua desobediência. Deus, a Bíblia Sagrada diz que ele se retirou da vida de Sansão, porque Sansão também foi desobediente. O sacerdote Eli, por causa da sua desobediência, além de ele perder a guerra para os filisteus, a Bíblia Sagrada diz que ele perdeu seus 2 filhos na batalha. E por final, além disso, perdeu a arca da aliança, que simbolizava a presença de Deus para Israel. E por último, perdeu a sua vida, por causa da desobediência. Nós vemos Paulo escrevendo aos irmãos que estavam em Roma, aos romanos, no capítulo 5, no versículo 19, e ele diz dessa maneira: logo assim como por um meio da desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim também por meio da obediência de um único homem, muitos serão feitos justos. O grande princípio da palavra de Deus, irmãos, é a obediência. Precisamos ser obedientes aos nossos líderes, aos nossos governantes, precisamos ser obedientes aos nossos pais, como a Bíblia Sagrada diz, para nós honrarmos os nossos pais. É o primeiro mandamento com promessa: honrai pai e mãe para que te tudo vá bem e os seus dias sejam acrescentados na face da terra. Essa é a primeira característica. Nós vemos que os discípulos obedeceram, subiram no barco, e ali depois de eles subirem no barco, eles foram, ali para o alto mar. Nós sabemos que da mesma forma que pela desobediência
de muitos houve a consequência, nós vemos também que pela obediência também de muitos, eles contemplaram coisas grandes da parte de Deus. Abraão, por causa da sua obediência, ele se tornou pai de muitas nações. José, pela sua obediência, ele se tornou governador do Egito. Deus, ele livrou Daniel da cova dos leões e o fez governador da Babilônia, por causa da sua obediência. Por ser obediente, Sadraque, Mesaque e Abednego, eles foram livres ali da chama, da fornalha ardente. Nós vemos na Bíblia Sagrada que pela obediência também, Deus sustentou Elias ali no ribeiro de Querite. Nós vemos que os discípulos também, por causa da obediência, de terem ficado em Jerusalém até que do alto fosse revestido do poder, eles se revestiram da presença do Espírito Santo por causa da sua obediência. Nós vemos que Paulo foi arrebatado e levado ao terceiro céu, vendo coisas inefáveis, simplesmente também porque foi obediente ao Senhor. Nós vemos também, por último, João do Apocalipse, ele contemplou o céu do lado de dentro, ele viu coisas maravilhosas, simplesmente porque ele foi obediente ao Senhor Jesus. A Bíblia Sagrada diz que, por último, o nosso próprio Senhor, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, ali no livro de Filipenses, no capítulo 2, no versículo 11, diz que o Senhor Jesus, ele se humilhou a si mesmo, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Jesus foi obediente ao Pai até a morte. Você vê como Deus se agrada da obediência. Essa é a primeira característica de quem quer viver o sobrenatural de Deus. A segunda característica, se você quer ver o sobrenatural de Deus, você precisa fazer como Pedro. Quando ele olhou e disse: Senhor, é tu, permita com que eu ande sobre as águas. Jesus disse: vem. Pedro, ele se lançou nas águas já confiante, porque ele tinha certeza que nas palavras de Jesus havia poder. A Bíblia Sagrada diz que Pedro já tinha tido experiência com o Senhor. Quando ele foi chamado, ele tinha pescado a noite toda e nenhum peixe apanhado. E de repente Jesus ali, após pedir o seu barco emprestado e pregar ali à beira do mar, da praia, Jesus deu uma ordem para Pedro, dizendo assim: ei, vai, lança a rede. Ele disse: Senhor, pescamos a noite toda e não apanhamos nada, mas segundo a tua palavra eu lançarei a rede. E aí ele lançando a rede, o milagre aconteceu e muitos peixes eles pegaram. E quando naquela situação Pedro ouviu Jesus dizer: venha, Pedro, ele colocou a sua fé em prática, a sua confiança, disse: não, há poder na palavra dele, há poder na palavra do mestre, porque ele já operou um milagre na minha vida. Quem sabe você está nos assistindo agora e nos ouvindo pelo programa Voz da Libertação. O Senhor já fez coisas grandes e firmes na tua vida, e ele está dizendo: ei, não acabei ainda, eu tenho coisas maiores ainda para fazer. Aquilo que você não imagina, o Senhor tem preparado para realizar na tua vida, mas ele simplesmente quer que você creia, que você volte a acreditar. A Bíblia Sagrada diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. No Salmo 37, no versículo 5, em Provérbios diz assim: confia o Senhor as tuas obras e os teus pensamentos serão estabelecidos. Salmo 125, no verso 1, diz que os que confiam no Senhor serão como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Nós estamos na presença do Senhor, vivendo sim dia após dia, movido ali, guiado pelo Espírito Santo. A Bíblia Sagrada nos Salmos, no Salmos 20, no verso 7 e 8, nós vemos ali o salmista escrevendo que existe algumas pessoas que confiam em carros, que confiam em cavalos, mas nós confiamos no nosso Senhor, o nosso Deus. Eles vacilam e caem, mas nós nos erguemos e estamos firmes. O Senhor, ele quer simplesmente que nós venhamos confiar, acreditar que o Senhor, ele faz aquilo que o homem não pode fazer. O Senhor, ele tem coisas grandes e firmes para realizar na sua vida. Isso é a segunda característica para você viver o sobrenatural de Deus, o sobrenatural do Senhor, como Pedro também experimentou. Agora eu quero falar da terceira característica. Essa terceira característica para você ver o sobrenatural e viver o sobrenatural
sobrenatural de Deus. Nós vemos que ali Jesus chamando ali Pedro andando sobre as águas. A Bíblia Sagrada diz que Pedro olhou para um lado, olhou para o outro, teve medo. E a Bíblia diz que Pedro começou a afundar. E quando Pedro começou a afundar, a Bíblia Sagrada diz que ele ergueu a mão e ele disse: Senhor, salva-me. Senhor, salva-me. Eu quero dizer aqui o terceiro ponto, para você ver o sobrenatural de Deus, se chama humildade. Você precisa aprender a ser humilde. Muitas pessoas confundem humildade com simplicidade. Tem pessoas que são simples, mas não são humildes. Nós vemos aqui, eu quero abrir aqui aspas para te trazer algumas definições, 3 exatamente, falando sobre o significado da palavra humildade. A primeira, o humilde, ele precisa aprender, quem está na presença de Deus, o humilde, ele é servo. O humilde, ele serve o seu próximo com amor. Jesus, ele veio e nos deu esse exemplo, dizendo, lavando ali os pés dos seus discípulos. A liderança de Jesus foi servir. Ele não veio nessa terra para ser servido, ele veio para servir. E se nós dizemos que nós somos discípulos do Senhor, né, nós precisamos ser semelhante ao Mestre, precisamos seguir os seus passos e obedecer a sua palavra. Nada nós podemos fazer por ambição ou por vaidade, mas humildemente, considerando os outros superiores a nós mesmos. Filipenses capítulo 2, no versículo 3. A segunda definição, a primeira é ser servo, a segunda definição de ser humilde é reconhecer que nós somos dependentes de Deus. Que sem Ele nada podemos, que sem Ele nada fazemos, nada temos, nada somos. Como Ele diz na sua palavra, sem mim nada podereis fazer. Precisamos ser totalmente dependentes do Senhor, crendo que Ele é o Senhor que conhece a nossa vida, o nosso deitar, o nosso levantar. Pessoas hoje em dia pensam mais no ter do que no ser. As pessoas hoje pensam mais em ter algo, né? Ali, ter do que ser. Nós simplesmente somos chamados e escolhidos por Deus e estamos aqui ministrando a palavra do Senhor. E nós ouvimos o chamado de Deus, ouvimos, né, ali, vimos os milagres que o Senhor fez, o livramento que Ele tem feito em nossa vida, e nós simplesmente estamos aqui para que o Senhor venha cumprir em nossa vida a sua palavra, as suas promessas. Precisamos aprender a ser dependente do Senhor em todas as coisas, saber que o Senhor, Ele cuida de nós. Essa é a segunda definição da palavra humildade. A terceira definição da palavra humildade é você aprender a suportar, a sofrer o dano. Jesus diz na sua palavra: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Jesus, ele diz assim: ei, vocês precisam aprender a suportar. Hoje em dia, nós temos visto que as pessoas não suportam mais. Paulo vai dizer: ei, você que é humilde, você precisa aprender a sofrer o dano. Ninguém quer mais sofrer o dano, ninguém quer mais, quando sofre o dano, já vai logo atrás para poder ver os seus direitos. Ninguém mais sofre calado. Nós vemos aqui que o suportar hoje em dia, muitos não estão nem suportando a pregação da palavra, a pregação da sã doutrina. Já pessoas não suportam mais, porque tem dado comichão em seus ouvidos. Não suportam mais. A palavra de Deus diz que o seu servo jamais ele é melhor do que o seu senhor. Se o seu senhor foi perseguido, se o seu senhor foi afrontado, foi humilhado, foi preso e até morto, o Senhor está dizendo: ei, te prepara, você quer me seguir? Te prepara, porque vão te perseguir, vão te humilhar, vão te apontar, vão olhar os seus defeitos. Ei, mas não olha para isso não. Porque quando isso acontecer, vão falar mal de vocês, vão até lançar alguns nas prisões. Muitos serão mortos por amor do meu nome, mas ei, alegrai-vos, exultai-vos, porque grande será o vosso galardão, diz a palavra de Deus. Nós vemos na palavra de Deus também, que ali Pedro, essas são as 3, fecho aspas agora, as 3 definições da palavra humildade. Agora vamos voltar para o texto. O Senhor me deu uma revelação dentro dessa mensagem. A palavra de Deus, ela é revelada. E Deus também revela a sua vontade através, né, das escrituras sagradas. Mas nós vemos ali Pedro andando e Pedro afundando. Pedro, ele foi humilde. E a Bíblia Sagrada diz que quando ele começou a afundar, a Bíblia Sagrada diz que ele levantou as mãos.
E ele disse assim: Jesus, Senhor, me salva. Ele foi humilde para reconhecer que estava afundando. Ele foi humilde para reconhecer que estava morrendo. E o Senhor nessa noite simplesmente Ele quer dizer, quer falar para mim e para você, através dessa mensagem: ei, será que você é humilde o suficiente para você reconhecer que você também está afundando espiritualmente? Que você já não ora mais como orava antes, já não consagra mais como consagrava antes, já não busca mais como buscava antes. Quem sabe você está até morrendo espiritualmente, mas aí você não é humilde o suficiente para levantar as mãos para o alto e dizer: Jesus, me ajuda, Jesus, me socorre. O Senhor nessa noite Ele quer ouvir a tua voz, reconhecendo e dizendo: Senhor, eu preciso da tua ajuda, me salva, me ajuda, me socorre. Jesus, Ele quer estender as mãos sobre a tua vida como estendeu as mãos sobre a vida de Pedro, e pôs Pedro novamente de pé sobre as águas. Voltaram para o barco, e ali o barco, a tempestade cessou, e Pedro voltou a ter segurança, porque ele estava já ali sobre o mar. Do mar ele estava já sobre o barco. O Senhor está dizendo assim: ei, está na hora de você parar de viver atrás dessa capa, parar de viver de hipocrisia. O Senhor está dizendo assim: ei, reconheça que você precisa do Senhor. Para de você mostrar aparência de piedade, aparência de santidade. Para de você mostrar que você é santo. Não, irmão, a palavra de Deus diz assim, o Senhor está falando conosco, Ele simplesmente procura um povo humilde, um povo simples, um povo lavado e remido no teu sangue. É esse povo que o Senhor vai vir buscar. Porque a exaltação, ela procede à ruína. Muitos têm se exaltado. A Bíblia Sagrada diz que lá o povo de Corinto, ele estava se exaltando porque muitos tinham dons, muitos tinham ali os dons espirituais. Mas nós vamos ver que Paulo diz assim: ei, primeiro vocês não estão sofrendo dano, vocês não sabem nem sofrer o dano, estão achando que um é melhor que o outro, só porque tem os dons espirituais, dons celestiais. Você só tem esses dons porque Deus te deu. Sem Ele você não faz nada, você não é nada, você não opera nada, se o Senhor não tiver em sua vida. O Senhor está dizendo: ei, está na hora de você reconhecer, levantar a mão e falar: Jesus, me socorre. Está na hora de você tirar essa armadura que mostra para as pessoas aquilo que você não é. Seja humilde o suficiente para reconhecer o seu erro e o seu pecado, porque o pecado, ele não foi feito para ser encoberto. A Bíblia diz que aquele que encobre seus pecados, ele nunca prosperará, mas aquele que confessa e deixa, esse sim alcançará misericórdia. O Senhor quer nessa noite simplesmente fazer que você venha ver e viver o sobrenatural de Deus, mas você precisa viver em obediência. Você simplesmente precisa confiar no seu Deus, o Deus que nós servimos de corpo, alma e espírito, e precisamos aprender o que é servir, o que é ser servo, o que é sofrer o dano. Jesus, ele foi calado ao matadouro como cordeiro mudo, nos deixando o exemplo, suportando a dor, suportando o chicote, suportando ali, ser escarnecido. Mas ele, olhando para os seus algozes, ele disse: Pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que fazem. E o Senhor está dizendo: ei, você diz que é discípulo? O discípulo, ele precisa ser semelhante ao mestre, precisa aprender do mestre, viver como o mestre viveu. O Senhor está dizendo: ei, será que você nessa noite está nos ouvindo aí pela rádio, você que está nos assistindo na live agora, você pode reconhecer o seu erro, reconhecer que você precisa de Jesus? Tem pessoas, irmãos, que está como Naamã se escondia atrás ali de uma armadura, e ele era ali, para o rei da Síria, ele era útil, porque ele vencia muitas batalhas, ele vencia muitas guerras. Normalmente naquele tempo, quem era leproso ficava afastado da sociedade, ficava no arraial dos filisteus, separado. Mas e aí, irmão? Mas aí Naamã, ele era leproso, mas estava no meio da sociedade mesmo, porque ele se encobria ali, ele ali ninguém via a sua lepra, poucas pessoas sabiam que ele era leproso. Mas Naamã, ele só estava ali porque ainda estava sendo útil para o seu Senhor. Você não entendeu? Deus está dizendo: ei, você pode até ser útil para mim. Deus pode até te usar. Você pode até ter algum cargo eclesiástico na igreja. Lá, Iocomonde que alabastéria. Deus manda dizer: ei, eu te conheço, eu conheço a tua lepra.
Eu conheço o que está aí dentro. Está na hora de você tirar essa capa, tirar essa armadura e fazer como Naamã, reconhecer o Deus de Israel. Se humilhar, descer, para que o Senhor venha lavar as tuas vestes no sangue do Cordeiro. E Ele não venha deixar você morrer espiritualmente. Irmão, olha como é que está a tua vida hoje. Olha como é que está a tua vida. Você não ora mais, não tem mais aquela comunhão que tinha antes. Já não fala mais em línguas estranhas, já não sente mais a presença do Espírito Santo. Você olha e fala, meu Deus, e agora? O que está acontecendo comigo? O Senhor está dizendo, ei, está faltando humildade. Não adianta se exaltar com o que Deus tem te dado. Tem pessoas que Deus ele vai dando, a pessoa se exalta tanto. Se exalta tanto que esquece até mesmo, como nós lemos aqui, esquece até mesmo do seu próximo, de amar o seu próximo, de ali ser manifesto ali o fruto do Espírito sobre a tua vida. Tem uns que querem até tomar o lugar, querem, né, tomar a glória de Deus para si, mas aquele lugar já está ocupado. O lugar da glória já está ocupado pelo nosso Jesus, e esse lugar é só dele. O Senhor está dizendo, ei, está na hora de descer, está na hora de se humilhar, porque o Senhor mesmo diz na sua palavra, ei, você não vai se humilhar não, se você não se humilhar, o próprio Deus, Ele te abate. O Senhor está dizendo, ei, eu te amo, não quero te perder. O Senhor está dizendo, ei, está na hora de você parar de viver de hipocrisia, de mentira, viva a verdade, ande na verdade, pregue a verdade. Tem pessoas que não aceitam mais a minha pregação, porque a minha pregação é dura, o Senhor exorta, né? Ali o Senhor fala de uma maneira de respeito, não aceitam, não importa, irmão, se vão ouvir ou não vão ouvir a palavra que vai sair da tua boca, quer eles ouçam, quer eles deixem de ouvir. A verdade da palavra precisa ser pregada. A verdade da palavra precisa ser manifesta, porque é a palavra que liberta, é a palavra que transforma. Tem muitas pessoas que não se converteram de verdade ainda, porque tem pessoas passando a mão na cabeça deles, consentindo com seus pecados, consentindo com seus erros, mas quando chega um homem e uma mulher de Deus lá para falar a verdade, essa pessoa vai olhar e vai olhar para dentro de si, e a palavra vai ali confrontar aquela vida, e verdadeiramente ela vai olhar, sentindo o Espírito Santo, e ela vai dizer, realmente eu estou errado, eu preciso me consertar, eu preciso colocar a minha vida no altar. O Senhor está dizendo, ei, o Senhor Ele quer operar grandemente na sua vida. Simplesmente reconheça, seja humilde o suficiente para você saber, reconhecer que você precisa de Jesus. Sem Jesus nós não somos nada, não podemos nada, nada fazemos sem Ele, diz a palavra. Para concluir essa mensagem, a Bíblia diz que em 1 Pedro capítulo 5, versículo 6, Pedro nos ensinando, dizendo, ei, humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que ao seu tempo vos exalte. O Senhor está dizendo, ei, Deus Ele quer te exaltar, só que é no tempo dEle. E a exaltação de que Deus vai dar na tua vida, às vezes não é a exaltação que você está querendo, mas é suficiente para a nossa vida. Eu vejo pessoas pregando, irmão, Deus vai te exaltar, a quem está embaixo Deus vai pôr em cima, Deus, a roda gigante vai girar, Deus Ele vai exaltar, Deus vai te honrar, Deus vai te dar dupla honra. Irmão, quem disse que eu quero dupla honra? Quem disse que eu quero que Deus me honre? Lógico, Deus Ele olhe para nós. De quem disse que eu quero a glória do homem? Não quero. Tudo que nós fazemos tem que ser para a glória de Deus. Eu não quero dupla honra. Para que eu quero dupla honra? Eu quero simplesmente ser servo. Quero simplesmente agradar o meu Senhor. O Senhor está dizendo, se nós se humilharmos no tempo certo, Ele vai nos exaltar. A exaltação de Deus não é a exaltação que nós vemos por aí, não. Deus vai te dar uma casa, vai te dar um carro, vai te encher de dinheiro, vai te fazer um empresário. Não, irmão. Deus pode fazer? Pode, Ele é poderoso, Ele é soberano. Mas é tudo na vontade dEle. Jesus nos deixou um versículo muito claro e direto, e que muitas pessoas hoje, infelizmente, não têm buscado. Ele diz, buscai primeiro, o reino dos céus e a sua justiça. E as demais coisas que você precisar e necessitar, não se preocupa não, Deus vai suprir. Mas Ele quer que você busque primeiro o reino dos céus. O nosso tesouro está lá, estamos aqui de passagem. Será que você é humilde o suficiente para poder receber essa palavra? Tem muitas pessoas buscando as coisas dessa terra
esquecendo das coisas do alto. Tem pessoas aqui, irmão, nos dias de hoje nós vivemos muitas pessoas vivendo numa vida de egoísmo, pensando somente em si próprio. Pensando só em si próprio, não se preocupando com seu irmão, não se preocupando com seus irmãos em Cristo, com a sua família. Ah, eu estou bem, então está tudo bem. Trabalha, luta para poder buscar, para poder comprar, ter algo melhor, para poder buscar as coisas terrenas, para ter uma casa, para ter um apartamento. Mano, não é errado. Mas você não pode pôr isso em primeiro lugar. Isso tem que ser segundo plano. Em primeiro lugar, você precisa buscar o reino de Deus. João escrevendo para o seu servo, seu discípulo Gaio, diz assim: Gaio, eu desejo que te vá bem em todas as coisas, assim como bem vai a tua alma. Está dizendo, ei, a sua alma está bem, todo mundo fala bem do seu testemunho, você é um homem de Deus. Então eu espero que tudo que você precise, Deus venha suprir. Tudo que você precise, né, venha estar indo bem, conforme bem vai a tua alma. Deus, ele também quer nos abençoar. Mas ele quer simplesmente saber se você aprendeu a ser dependente dele. Às vezes você não tem entendido porque você tem perdido tantas coisas. Às vezes você não tem entendido porque tem acontecido tantas coisas na sua vida. E o Senhor está dizendo para você nessa noite: ei, eu estou permitindo tudo isso. Como ele permitiu ali a tempestade açoitar, as águas açoitar o barco. Deus está dizendo, eu estou permitindo porque eu preciso te ensinar uma lição. Eu preciso que você aprenda, né, que eu sou o Deus que opero aonde o homem não pode operar. O Senhor está permitindo acontecer tudo isso na sua vida para dizer: achegai-vos a mim, e eu achegarei a vós. Eu estou permitindo tudo isso para que você volte a orar, volte a me buscar como me buscava antes. Volte a me adorar. O Senhor está me dizendo aqui que tem pessoas nos ouvindo agora, nos assistindo agora, que o Senhor está dizendo: ei, eu estou com saudade de ouvir o teu louvor. Você adorava na minha casa, você se afastou da minha presença. Deus está dizendo: ei, volta. Ainda que muitos olhem para você e dizem que não tem jeito, ainda que você esteja como uma árvore cortada, o Senhor está dizendo: ei, é cortada assim, mas tem raiz, tem temor. Muitos dizem: não vai crescer mais, não vai dar fruto. Mas o Senhor está dizendo para pessoas nessa noite: se você dá ouvido a essa palavra e deixar o sol da justiça brilhar sobre você, mesmo você sendo uma árvore cortada, essa árvore vai voltar a crescer novamente e vai voltar a florescer e dar frutos para o Senhor, para a glória do nome dele. Dê ouvido a essa palavra, porque o Senhor quer fazer o sobrenatural na sua vida. Pedro não somente experimentou esse sobrenatural. Depois que Jesus ascendeu ao céu, Pedro foi batizado ali com o Espírito Santo. A Bíblia diz que Pedro, na sua primeira pregação, a Bíblia diz que quase 3.000 almas se renderam aos pés de Jesus. Pedro operou coisas grandiosas. Pedro fez coisas grandes ali, simplesmente porque ouviu e aprendeu do Mestre. Que nós venhamos aprender através dessa mensagem a ser humilde, a ser obediente, a confiar nesse Deus que nós servimos. Eu quero convidar você que está nos ouvindo, está nos assistindo, você que sentiu aí a presença do Espírito Santo, Deus falou contigo, e você nesta noite, você decidiu aí que não tem para onde correr, não tem, você está olhando e reconheceu que você está afundando, você está morrendo espiritualmente, está quase desviando da presença de Deus, está fraco espiritualmente. E o Senhor hoje, Ele te convida para te fortalecer nessa noite. Você que está desviado, você quer voltar para os caminhos do Senhor agora, tem um link aí embaixo. Tem um link aqui, você vai entrar no link, vai ligar lá, vai dizer: eu ouvi a pregação, eu estou voltando para Jesus. Eu estou aceitando Jesus nessa noite, eu ouvi a palavra, Deus falou comigo. E eu tenho certeza que o Senhor mudará a tua vida, mudará a tua história. Ele é o maior interessado em dirigir a tua vida novamente. Você que está desviado e desviada dos caminhos do Senhor, você sentiu prazer de um dia ter a sua vida dirigida pelo Senhor, mas de repente no meio da trajetória você pôs Jesus de lado e falou: Jesus, deixa eu dirigir a minha vida da maneira que eu quero. Ele deixa, você está vivendo a vida da maneira que você quer, mas nada está dando certo, está dando tudo errado, é só sofrimento, é só tristeza, é só frustração. Mas o Senhor está dizendo: ei, deixa, hoje Ele te convida para dizer: deixa eu guiar a tua vida novamente. Deixa eu mudar a tua história, deixa eu guiar os teus passos novamente. Você vai ver que tudo vai mudar. Hoje Ele te chama para esse convite. Hoje Ele te convida para que você venha se achegar a Ele, porque Ele quer te abraçar, Ele quer te acolher, Ele quer fazer coisas grandes que você nem imagina ainda. Mas a decisão já não está mais no Senhor, está em você.
Você precisa aprender, e você, como hoje foi falado, a ser dependente do Senhor. Depender dele em tudo. E ele vai simplesmente operar grandiosamente na sua vida. E você aí tem um link aí embaixo, ligue, né? Mande um e-mail, liga aí no link, né? Você quer aceitar Jesus, você que quer voltar para Jesus, eu vou fazer uma oração, né, por você agora, para todos os internautas. Eu vou orar agora também a favor dos irmãos que estão nos ouvindo através do programa Voz da Libertação. E eu tenho certeza, você que está fraco espiritualmente, né, através dessa oração, se você crê, Deus ele vai te renovar, Deus ele vai te fortalecer, né? Às vezes, quem sabe, você está desesperançoso, não acredita mais, está sem esperança. O Senhor está dizendo: ei, eu sou a tua esperança. Hoje ele quer segurar na destra da tua mão. Você que tem tropeçado com o teu pé em pedra, você que tem caído, o Senhor quer segurar nas suas mãos, quer te pôr de pé novamente. Ele quer te fortalecer novamente. E eu quero orar por você agora. Onde você está aí, você que pode fechar os olhos, feche os olhos. Você que está nos acompanhando aí pela live, liga o seu pensamento com Deus. Vamos orar ao Senhor. Vamos falar para o Senhor para que Ele venha nos ensinar a ser obediente à sua palavra. Vamos orar ao Senhor, pedir para que o Senhor venha nos ensinar a confiar nele de uma forma plena. Tem muitas pessoas que confiam no Senhor. Quando algo sai do seu controle, vai lá e pega aquele algo, põe nas mãos de Deus e fala: Senhor, resolve, porque eu não consigo resolver. Mas aí não sabe esperar, não tem paciência em esperar. Aí passa-se um mês, passa-se 2, passa-se um ano, nada acontece. Aí a pessoa vai lá e toma da mão de Deus o que Deus deu para Deus resolver e achar: Senhor, o Senhor está demorando demais, eu vou resolver da maneira que eu quero. E aí acaba piorando a situação. O Senhor está dizendo: ei, confia que o Senhor está no controle. Uma experiência rápida: um dia eu cheguei em casa de um culto, minha mãe estava sentindo dor nos ossos, até no maxilar do seu rosto. E ela sentindo dor, gemendo, eu dobrei o joelho para orar por ela. Na hora que eu pus a mão sobre ela, Deus falou para mim assim: para de orar agora. Eu parei a oração, subi para o meu quarto, eu morava no sobrado, dobrei o meu joelho e comecei a chorar. E falei: Senhor, ela é minha mãe, ela está sentindo dor nos ossos, ela está ali, eu oro para as pessoas que estão enfermas, e o Senhor cura, o Senhor faz maravilha. Senhor, é minha mãe, como é que eu vou ver minha mãe sofrendo, não vou poder fazer nada? Aí Deus falou para mim assim: você já não colocou ela em minhas mãos? Então nunca mais coloque as tuas mãos onde estão as minhas. Não coloque mais as tuas mãos, irmão. Deixe Deus trabalhar, Ele sabe como trabalhar. Nós não entendemos o trabalhar de Deus. Às vezes Deus ainda não salvou alguém da tua família, porque toda vez que Deus vai tratar com essa pessoa, você põe as suas mãos, você pede misericórdia, você entra e fala: não, Senhor, não faz isso não. Deixa Deus tratar, porque Ele sabe como trabalhar. Vamos orar, feche os seus olhos. Vamos orar para que o Senhor venha nos ensinar a ser humilde, para que o Senhor venha nos ensinar a descer cada vez mais. Feche os olhos. Senhor Deus maravilhoso, eterno Pai, queremos te dar graças, Senhor, por essa palavra nessa noite. Meu Deus, que nós, meu Pai, venhamos, ó Pai, ter essas 3 características, Senhor. Olha, Senhor, para que nós possamos contemplar, meu Deus, em nome de Jesus, sobrenatural do Senhor sobre a nossa vida. Pedro contemplou, ele andou sobre as águas. Meu Deus, em nome de Jesus, nos ensina a ser obediente à tua palavra. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, nos ensina a confiar no Senhor plenamente. Nos ensina a aprendermos, ó Pai, a ser dependente do Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus, nos ensina a ser humilde, ó Pai. Meu Deus, em nome de Jesus, Senhor, nós te pedimos porque cremos na tua resposta. Senhor, ó Deus que muda, Senhor, ó Deus que transforma, Senhor, ó Deus que faz com barro, com vaso, aquilo que o Senhor quer fazer. E nessa noite, ó Pai, eu tenho certeza que muitas pessoas que estão orando conosco agora, meu Pai, aquelas pessoas que estão nos assistindo agora, estão aí clamando ao Senhor, pedindo perdão, pedindo misericórdia, porque eles não querem mais viver essa vida de engano, essa vida de mentira. Meu Deus, em nome de Jesus, ó Pai, nos converte a cada dia mais na tua presença, que nós venhamos, ó Pai, ser verdadeiro, ó Pai, discípulos do Senhor nessa terra. Nos ensina a ser humilde, ó Pai, em nome de Jesus, a suportar o dano. Meu Deus, em nome de Jesus, nós te pedimos porque nós cremos, meu Pai, na sua resposta. Aqueles que estão enfermos, ó Pai, estão passando uma necessidade aí, quem sabe material, aqueles que estão morrendo espiritualmente, visita cada um deles agora, ó Pai, dá vida, porque o Senhor disse, né, o Senhor Jesus falou: eu sou a ressurreição e a vida, e aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. O Senhor está dizendo:
se você crê hoje, Ele te dá vida, e é vida com abundância. Lá e eu comonde rebedé. O Senhor hoje Ele vai curar pessoas, já está curando pessoas agora, através dessa oração. O Senhor, Ele vai mudar a tua história, mudar a tua vida. Você que decidiu voltar para Jesus, você que decidiu aceitar o Senhor nessa noite, você que reconheceu que mesmo você nos caminhos do Senhor, você está fraco, você está morrendo espiritualmente, você está afundando, naufragando na fé, mas você ouviu essa palavra. O Senhor hoje está dizendo: ei, eu contemplo o teu coração e te levanto, vou eu te restaurar, vou eu te usar, como eu usava antigamente. O Senhor vai fazer coisas grandes e firmes sobre a tua vida, e através da sua vida o Senhor vai salvar a tua casa, vai salvar a tua família, porque o Senhor tem promessa e Ele quer cumprir essas promessas sobre a sua vida. Meu Deus, abençoa, meu Pai, cada internauta, abençoa, meu Deus, em nome de Jesus, a cada ouvinte agora, meu Pai, que simplesmente, ó Pai, creram no poder da tua palavra, e eu tenho certeza que a tua palavra não volta vazia, mas ela irá fazer aquilo que apraz o teu Espírito Santo. Renova essa vida que estava fraco espiritualmente, meu Pai, aquelas pessoas que não sentiam mais a presença do teu Espírito Santo, que possam ser alcançadas agora através, ó Pai, das ondas do rádio, que elas possam ser alcançadas agora, ó Pai, através, ó Pai, dessa live, e elas possam sentir a tua graça, a presença do teu Espírito Santo novamente. Levanta, renova, restaura, lai, o monde que alabasteia. Meu Deus, eu tenho certeza, ó Pai, em nome de Jesus, que tudo que foi feito e é feito neste lugar é para a glória do teu nome. Então cura para a glória do teu nome, salva para a glória do teu nome, liberta, transforma, renova para a glória do seu nome, Senhor. É o que te pedimos e te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém? E assim eu encerro a minha participação. Que Deus abençoe. Eu vou me despedir, né, de todos os internautas. Que Deus abençoe a vida de cada um que compartilhou essa live. Você que não compartilhou, ainda há tempo. Compartilhe aí, porque eu tenho certeza